como muitos estão colocando. Ela colocou o Felipe Luiz como herói. Olha só o que o jornal AS, lá da Espanha, ele falou. O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores, mesmo perdendo em La Plata. A disputa por pênaltis favoreceu o time carioca, que permanece no torneio. O Flamengo está agora nas semifinais da Libertadores. Após muita luta, o time de Felipe Luiz se posicionou entre os 4 melhores da América do Sul e segue na briga pelo título continental. Nação flamenguista, o Flamengo chamando a atenção da mídia europeia, né? Flamengo na semifinal da Libertadores 2025. Expectativa do torcedor aqui, melhor mais um pouco, né? Até lá o Flamengo, né? Pessoal, eu vejo muito torcedor do Flamengo chateado porque o Flamengo não conseguiu fazer uma grande exibição. Pessoal, nesse momento não é grande exibição. Nesse momento eu acho que o que vale é você passar de fase. O que é que adianta você fazer grandes exibições e cair fora? Não vale de nada, né? Então, o Flamengo jogou para o gasto, né? Rossi, para mim, falhou no gol, né? Principalmente do goleiro da categoria de Rossi. Eu acho que era uma bola ali que ele poderia fazer a defesa. Mas, sem sombra de dúvida, deu a volta por cima na mesma partida e saiu como herói, né? Só que a mídia europeia coloca outro herói aí, né? Não Rossi, mas sim Felipe Luiz, né? Eu acho que Felipe Luiz foi importante na partida. Eu acho que Felipe Luiz foi um cara que mudou a situação de jogo, né? Eu só discordo de algumas coisas que Felipe Luiz fez durante o jogo. Mas, pessoal, eu acho que sem sombra de dúvida, Felipe Luiz é aquele treinador que todo mundo, não só os flamenguistas, mas a mídia europeia, olha e sabe do potencial do cara, né? Pela primeira vez disputando a Libertadores como treinador, o cara já chega a uma semifinal, né? Então é demais, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Opina Porco, link na descrição. Vamos acompanhar. O Flamengo classificou. Aos trancos e barrancos, mas o Flamengo se classificou. E teve no Rossi a sua grande figura, né? O seu grande herói. E eu falo pra vocês que goleiro de Libertadores, ele tem que ser bom em pênalti. Ele tem que ser bom em pênalti. Porque é isso. Às vezes vai ter situações que vai levar a gente para decisão de pênalti. E aí você precisa ter um goleiro que saiba fazer uma boa leitura. Entendeu? Independente do chute ser fácil ou ser difícil, porque existe uma tensão na Libertadores. A tensão de quem cobra, mas a tensão também de quem defende. Então não é só o cobrador. A galera olha muito pro cobrador. Ah, tem que ter atenção, agora o nervosismo, a perna treme. Mas o goleiro também é um ser humano que tá ali. O goleiro também pode errar o tempo. O goleiro também pode se equivocar na leitura. Então existe um desafio do controle emocional dos dois lados. De você não ser intimidado na cobrança e também do outro também não se intimidar. É os dois lados. É difícil para os dois lados. Talvez para o cobrador existe aquele estigma de que, nossa, olha o tamanho do gol. Você tem todo esse espaço para fazer. E para o goleiro existe o estigma de que, assim, pênalti é muito difícil de defender. Mas, tecnicamente falando, nós temos também abordagens que permitem essa leitura de ambas as partes. De ambas as partes. O Flamengo fez um jogo ontem muito aquém. Muito aquém mesmo. Ah, Neto, mas o jogo do Palmeiras... Calma. A gente vai falar sobre isso. Calma. Segura. Porque já tem gente que pode ficar bravo, mas calma. Vamos lá. O Flamengo fez um jogo muito aquém. Estruturalmente falando, a equipe ela estava, principalmente na sua linha ofensiva, muito desorganizada. E no meio-campo, errava muitos passes assim de 2 metros. Coisa que é, fora do normal para aqueles jogadores. Então, o Flamengo ontem tinha tudo para ter feito também uma boa partida e ter garantido a vitória. Inclusive, teve aquele erro
do sistema defensivo do Estudiantes que permitiu com que o Arrascaeta saísse cara a cara pro gol. E ele não chutou. Ontem a equipe do Flamengo, ela era uma equipe burocrática, uma equipe lenta. Eu entendo que às vezes desce uma linha de 5 ou 2 linhas, uma de 2 jogadores intercalados com 5 jogadores, e fica difícil você passar por essa muralha. Só que era necessário também uma precisão de chutes maior e melhor, e também uma iniciativa de chutar mais. Parece que ontem os jogadores do Flamengo fizeram greve de chute, porque ninguém queria chutar. E aí na hora que o Arrascaeta sai de frente pro gol, eu falei assim, bem, agora é gol. Agora ele vai chutar. E ele não chuta, ele para, ele espera o marcador chegar para tentar driblar, passar pro Pedro. E teve várias situações que foram assim, que o Flamengo chegava na área e não chutava. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? A zaga do Flamengo, ela tava indo bem. Tava indo bem. Teve a situação ali do gol do Estudiantes. Muita gente colocou ali nas costas do Rossi a responsabilidade. Até o próprio Rossi, ele admitiu a culpa. Mas assim também, eu já vi vários goleiros, pessoal, levar gol daquele jeito. Aquele chute ali na diagonal, que sai com a força daquela maneira, uma bola espirrada muito alta, queima a roupa do goleiro. Você precisa ter um sangue frio e um reflexo muito grande por parte do goleiro para estar ali. Porque o goleiro, ele tem que assim, né, se jogar. E muitas vezes o nosso ato reflexo, eu sei que o ato reflexo nosso é diferente de um atleta, de um cara que está preparado e treinado para isso. Eu sei que tem essa diferença, mas você tem o caráter humano. De às vezes o cara se assustar com a força e a dinâmica que aquilo saiu. E foi o caso do Rossi, né? Ele vai assim e meio que vai para trás. Parece que fica com medo da bola. Esse componente, esse fator humano, às vezes acaba surpreendendo em um momento ali de tensão. E o Estudiantes, por várias e várias vezes, criou esse momento de tensão em cima do Flamengo. Teve até o segundo gol, que estava impedido, né? Bem impedido, inclusive. Mas se não fosse impedimento, a coisa poderia complicar ali. E o Flamengo foi uma equipe com uma eficiência extremamente baixa. Erros de passes, erros em saída de bola, erros em transição, lentificava muitas vezes o ataque, o contra-ataque. Então foi um jogo muito atípico da equipe do Flamengo. Talvez eu acho que um dos piores jogos que eu já vi o Flamengo fazer na gestão técnica do Felipe Luiz. Um dos piores, né? Uma equipe muito desorganizada em campo e que parece que não conseguia se encontrar, não conseguia ter esse entrosamento. Mesmo ali o Jorginho. Pra mim, um dos melhores jogadores em campo foi o Saul, em termos de iniciativa. Porque o Saul, ele tentava construir a jogada, ele tentava ganhar espaço no meio campo, ele tentava fazer a aproximação, ele tentou chute, inclusive 2 bons chutes, né? A longa distância. Voltava, recompunha, auxiliava no sistema defensivo, tentava ali morder, né, para recuperar a bola e encaixar alguma coisa lá na frente. Então ele foi um jogador realmente ontem acima da média, muito bem articulado. A questão é que o time não se conectava. A Arrascaeta muito mal, o Pedro fazendo uma partida assim horrorosa, irreconhecível, tropeçava na bola. Teve oportunidade sim de fazer finalizações melhores, mas tropeçava na bola. E aí surge o componente ter um goleiro pegador de pênalti, que isso é importante. Isso é importante. Numa competição mata-mata, isso é muito importante. Muito importante. Eu sempre falei aqui para vocês que uma vez eu li o livro do Abel e falei que o Palmeiras treina pouco pênalti. É por isso que eu tenho medo quando vai para pênalti jogos do Palmeiras. Porque o fator pênalti ele é um fator importantíssimo dentro de uma Copa. E aí o Rossi vai lá, acaba se redimindo de uma falha que eu nem sei se exatamente foi dele. É igual eu falei pra vocês, galera, tem o componente, o fator humano em cima disso. E faz duas boas defesas, né? Uma delas, inclusive, bem alto. A bola foi ali numa altura relativamente boa. Ele fez uma boa leitura da jogada, uma boa defesa. Mas pra mim, pessoal, Rossi
não poderia ter levado aquele gol. Principalmente o goleiro da qualidade de Rossi, né? Quando você não conhece o goleiro, quando é um goleiro desqualificado, quando é um goleiro goleiro normal. Aí ok, né? Eu até aceito ele levar um gol daquele, né? Mas um goleiro da qualidade de Rossi sofrer um gol desse aí, não dá pra aceitar. A realidade é essa. Goleiro alto, a bola em cima dele, acho que ele foi lento, colocou a mão, sei lá, uma mão mole, a bola passou, né? A jogada, gol, né? Gol dos caras, quando colocou os caras no jogo, né? Mas o que vale a partida de futebol é isso, né? Volta por cima e o cara sai como herói, né? Inclusive, para muitos, ele não foi o herói, né? Para muitos, o herói foi Felipe Luiz, que vocês vão acompanhar aí. A imprensa internacional destacando Felipe Luiz, né? E classifica o Flamengo para a semifinal da competição da Libertadores. Ah, Neto, o jogo do Palmeiras, o Palmeiras também fez um jogo ruim, eu concordo. O jogo do Palmeiras também não foi bom, não. Eu também não gostei do jogo do Palmeiras. Eu também achei desorganizado. A diferença é que o Estudiantes, eles estavam a fim de jogo. Por mais que o Estudiantes tinha ali, né, as faltinhas táticas, revezar e dar uma pancada aqui, outra ali, o Estudiantes não ficou, sabe, sabotando o jogo. O River, quando consegue o gol, o River começa a sabotar o jogo. É por isso que o River se lascou. Porque o River quis levar o jogo do começo ao final para pênalti. Esse foi o objetivo do River. O Estudiantes não. O Estudiantes ainda propôs uma movimentação, uma dinâmica. E aí o Flamengo foi melhorar a sua movimentação, a sua dinâmica lá nos 15 minutos finais do segundo tempo. Felipe Luiz faz as trocas e o Flamengo melhora um pouco a forma ali de se movimentar, as oportunidades que cria. O Felipe Luiz busca um reposicionamento ali do Samuel Lino para tentar mudar alguma coisa, puxar alguma marcação, abrir um espaço. E parecia até que o gol do Flamengo ele estava começando a querer madurar, né? Amadurecer. Só que aí ele dá 3 minutos de acréscimo. Os jogadores do Estudiantes começam a cair no chão com câimbra, toda aquela resenha, porque já perderam gás e eles estavam vendo que o Flamengo estava começando a querer beliscar um golzinho ali. E aí, 3 minutos de acréscimo no segundo tempo, o jogo termina e vai para pênalti. A repercussão na Espanha, ela foi boa pro Flamengo. E ela não colocou o Rossi como herói, como muitos estão colocando. Ela colocou o Felipe Luiz como herói. Olha só o que o jornal AS, lá da Espanha, ele falou. Felipe Luiz evita tragédia. Esse foi o título, e aí você tem o subtítulo. O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores, mesmo perdendo em La Plata. A disputa por pênaltis favoreceu o time carioca, que permanece no torneio. O Flamengo está agora nas semifinais da Libertadores. Após muita luta, o time de Felipe Luiz se posicionou entre os 4 melhores da América do Sul e segue na briga pelo título continental. Então os caras colocam aqui, né, o Felipe Luiz como o grande salvador da equipe. Na verdade, eu prefiro que esse crédito seja, obviamente que uma equipe é todo mundo, mas o crédito eu acho que eu prefiro conceder ali ao goleiro Rossi, que teve essa boa leitura das decisões ali de pênalti, tá? Agora vamos lá. Nós temos a chance aí de ter uma final brasileira. Temos a chance de ter uma final brasileira. O Flamengo enfrenta o Racing, que é uma equipe muito perigosa, mas muito perigosa. E o Palmeiras enfrenta a LDU do técnico brasileiro do Nunes, né? Do Thiago Nunes, que falou na coletiva de que o Palmeiras, ele fez vários elogios ao Palmeiras, falou que é uma equipe difícil e tal, mas ele falou sobre o fator futebol também, de que às vezes o futebol ele favorece também o menor, o pequeno. Então ele coloca ali o Palmeiras como um franco favorito na classificação. Eu prefiro calma. Vamos ter calma, vamos ter a cabeça no lugar. Cabeça fria, coração quente, né? Sim, claro, eu vejo o Palmeiras como uma equipe tecnicamente muito competente para passar pela LDU, mas, cara, Libertadores é Libertadores. Você tem esses fatores surpresa. Você pega uma noite ruim, um dia ruim, a coisa pode virar. O Palmeiras vai pegar um pouco de altitude, mas assim, é uma altitude que o Palmeiras já enfrentou piores e conseguiu ter um bom
um bom desempenho, eu acho. Pois é, pessoal, a mídia destacando, né, a passagem do Flamengo aí para semifinal da Libertadores, né? Foi um jogo bastante complicado, foi um jogo difícil, né? Sem sombra de dúvida, foi um jogo difícil. Foi um jogo onde, claro, torcedor flamenguista estava na expectativa, né? De boas exibições, e foi o que aconteceu. Principalmente quando se fala, pessoal, quando eu digo exibições, não foi aquela exibição que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver. Não foi aquela exibição Flamengo massacrando. Como foi no Maracanã o primeiro tempo? Longe disso. Longe disso, né? Mas eu acho que foi uma exibição onde colocou o Flamengo, né? Como favorito contra o Haas. Tô vendo muita gente colocar aí, não, porque o Flamengo isso, o Flamengo aquilo, o Flamengo não vai passar contra o Haas. Pessoal, calma. Calma que eu acho que tem que ter no mínimo respeito aí com o Flamengo, né? Tem que ter o mínimo respeito, né? Sei que tem muita gente aí que diz, não, o Flamengo não vai passar. Será? Será que o Flamengo não vai passar pelo Haas? Eu mesmo acredito na vitória do Flamengo. Eu mesmo acredito na vitória do Flamengo. Eu acho que tem tudo para o Flamengo fazer um grande jogo contra o Haas. O torcedor do Flamengo tá esperançoso que tudo dê certo, que o Flamengo faça um grande jogo e conquiste essa vaga na final. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, né? Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, mas o Flamengo vai passar. Outra coisa que poucos falam, né, aí, né? Eu sei que tem muita gente aí que não acredita, né? Mas, pessoal, eu não sei se vocês estão lembrados de 2019. Tem muitas coisas parecidas com 2019, né? A dificuldade contra o Emelec, pegou o Internacional, deu o trabalho de se classificar na primeira fase. Tem muitas coisas parecidas com 2019, né? E tomara que esse ano o Flamengo conquiste a Libertadores. A mídia destacando aí, né? Não o Flamengo em geral, em si só, né? Mas sim Felipe Luiz, né? Felipe Luiz chamando a atenção da mídia, né? Ok, pra mim o grande cara do jogo foi Rossi. Foi do céu ao inferno no mesmo jogo. Calma que eu vou lhe explicar. Por que é que eu tô dizendo isso? Porque pra mim, pessoal, o Rossi, ele não pode sofrer um gol daquele que ele sofreu. A verdade é essa. Ele sofreu um gol ali que pra mim era uma bola defensável. Era uma bola que ele poderia ter defendido. Mas, como eu digo, né? Goleiro é uma posição que você sai do céu ao inferno muito rápido, né? Então, agora, hoje, todo mundo está agradecendo a Rossi, né? Por quê? Porque muito se passa pela atuação que ele teve, né? Foi uma atuação que, queira ou não queira, sei que tem muito torcedor do Flamengo que crucificou o Rossi talvez até mesmo antes de terminar a partida, né? Isso aí é uma realidade, é um fato, né? Crucificou o Rossi e tá aí. Rossi saindo como herói, né? Saindo como herói. Eu acho que Rossi hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. É um dos melhores goleiros do Brasil. É aquele goleiro que, apesar, ele, pra mim, ainda tem alguns defeitos? Tem, pessoal. Rossi ainda tem alguns defeitos, né? Principalmente a saída de bola, né? Saída de bola de Rossi não é mil maravilhas, né? Saída de bola de Rossi é um Deus nos acuda. Mas mesmo assim, o cara saiu, como eu disse, do céu ao inferno, né? Foi lá, sofreu um gol que pra mim era defensável, volto a dizer. Por ele da qualidade de Rossi, não pode sofrer um gol desse aí. Sofreu o gol, ok, faz parte, né? Mas, como eu sempre digo, Rossi deu a volta por cima. A gente espera que no próximo jogo ele seja mais, como é que a gente possa dizer? Até porque agora ganha confiança, né, pessoal? A partir de agora, Rossi vai ganhar confiança. Rossi vai
vai entrar naquela fase que, queira ou não queira, vai ser um jogador importante para o Flamengo, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que tem tudo ali para Rossi dar a volta por cima. Sobre Felipe Luiz, a mídia destacando aí Felipe Luiz. Ok, Felipe Luiz foi importante, mas para mim não foi tão importante assim. Eu acho que teria mais jogadores mais importantes do que Rossi, né? Do que Felipe Luiz. A gente sabe que Felipe Luiz foi importante na medida do possível, sem sombra de dúvida, mas eu acho que teria jogadores. Para mim, Rossi foi mais importante do que Felipe Luiz, pessoal. Rossi foi mais importante do que Felipe Luiz, né? Mas eu sou bem realista, bem sincero. Eu acho que a gente vai precisar muito ainda de tanto de Rossi como Felipe Luiz, né? Muitos sei que não sabem, mas Rossi chegou sempre aí com um olhar de desconfiança. E a mídia lá falando de Felipe Luiz, nada mais nada menos, o cara tá disputando sua primeira Libertadores. Já chegou uma semifinal. É gigante, né, pessoal? É gigante. Na sua primeira Libertadores, o cara chegou à final. No seu primeiro Campeonato Brasileiro, o cara é líder do Campeonato Brasileiro. Na sua primeira Copa do Brasil, o cara ganhou a Copa do Brasil. Então isso aí já começa a mostrar para o mundo quem é Felipe Luiz. Por isso que a mídia europeia destacando aí Felipe Luiz, né? Cara, destacando, né? Porque Felipe Luiz fazendo um trabalho fantástico aí frente ao Flamengo. Mas para mim, Rossi foi mais importante. Inclusive nas substituições, eu acho que ali teve muito dedo de Felipe Luiz. Não de erro, mas principalmente de... ok, depois que ganha, fica mais fácil a gente criticar, né? Talvez se ele tivesse feito isso que eu vou dizer agora e perdido, a gente tava criticando da mesma forma. Por exemplo, mais intensidade. Não esperar pelo Estudiante, mas sim agredir, partir para cima, tentar fazer o gol, não esperar, ser mais rápido em finalizações. O Flamengo estava muito lento, né? Ele optou por essa estratégia aí, de um time mais cadenciado, um jogo mais lento, né? Mas é como eu disse, se tivesse perdido, tava todo mundo criticando. Ganhou, ok, tudo deu certo. Eu também concordo, ganhou, tá mais do que certo. Agora é rumo a semi, né? Rumo a semi, quem venha e que venha o Racing, né? Fazer um grande jogo do Maracanã pra gente levar a vitória. Não é 2-0, 3, não, esqueça isso. Levar a vitória pra Argentina já tá de bom tamanho, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.